Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Sartori, sou diretor de produtos do TOTVS Back-Office Linha Proteus. Eu estou aqui junto com o Jonathan Formigari, nosso gerente executivo de alguns produtos da linha Proteus, com a Elisângela Madeira, que é nossa Product Owner também de alguns produtos da linha Proteus, para a gente bater um papo no segundo episódio aqui da nossa série, que fala sobre como a gente está usando inteligência artificial no Proteus. Bom, acho que dá para começar pela pergunta talvez mais filosófica aí. Jonathan, tem muita gente com medo da inteligência artificial, né? Achando que vai acontecer igual nos filmes, que um robô vai vir tomar nosso lugar. Como é que você resume a inteligência artificial, Jonathan? Sartório, olha, tem gente que resume isso de jeitos mais completamente diferentes possíveis. Tem gente que fala que é mágica avançada, fala que isso é mágica, que não tem como. Tem gente que fala que é tecnologia extraterrestre, que veio de outro planeta para dominar. Tem gente que fala que é uma organização querendo construir um modelo de controlar a humanidade. Para mim, inteligência artificial é uma maneira da gente simular o pensamento humano. É uma maneira da gente usar computadores para tentar, de alguma maneira, imitar aquilo que o humano faz com a mente dele. E o que é isso, né? O que a gente faz com a nossa mente? A gente aprende, a gente imita, a gente resolve problema e a gente testa coisas novas. E quando aparece um problema novo, a gente tenta resolver. Então, para mim, inteligência artificial é isso. É uma máquina tentando imitar o comportamento humano e predizer coisas com isso. Uma inteligência artificial é sempre uma predição. A gente busca prever algum comportamento, prever alguma resposta, prever um texto, prever uma imagem. Então, em resumo, é uma máquina tentando prever o comportamento e simular o comportamento humano prevendo coisas. Quando a gente olha para o mercado, existem diferentes tipos de definição de inteligência artificial. A mais comum delas é quando a gente fala de inteligência artificial geral e inteligência artificial fraca. A inteligência artificial geral, ela tenta reproduzir a completude do pensamento humano, como se fosse realmente uma pessoa falando com o mesmo nível de julgamento. E a inteligência artificial fraca é aquela que resolve um problema específico, que a gente treina ela, a gente especifica um problema e ela fica focada naquele problema para ser resolvido. A realidade é que hoje essa inteligência artificial geral que tem nos filmes, que tem no Exterminador do Futuro, ela não existe. A gente não tem isso ainda hoje, a gente está longe de ter isso. O que a gente tem é uma inteligência artificial fraca, onde a gente consegue resolver problemas específicos que a gente treina algoritmos para resolver. Então a gente pega um problema, entende aquele problema, por exemplo, geração de texto, que é um dos que tem mais na moda, né? A gente vai falar até um pouquinho depois disso, talvez de IA preditiva, IA generativa, acho que a Elis vai poder falar disso, bem legal depois. Mas a gente pega esses problemas específicos e resolve esse problema usando algoritmos. Caramba, como que a gente faz isso, né? Como que a gente resolve esses problemas? A gente usa principalmente três coisas. Dados. Não existe inteligência artificial sem dados. Então, para resolver esse problema, a gente precisa de inputs. Dados como, por exemplo, planilhas, imagens, textos. A gente precisa de sensores, dados que são coletados do ambiente. E com esses dados, a gente treina um modelo. O que é um modelo? Um modelo é uma simulação de mundo. É uma simplificação do jeito que a gente entende que o mundo funciona. Então, eu, por exemplo, de formação sou engenheiro mecânico. Quando a gente ia simular o comportamento de um carro, a gente fazia um modelo dele simplificado. A gente falava que ele tinha 4 rodas, que ele tinha um peso, que ele tinha uma dimensão e fazia simulações com isso. Um modelo simplificado. Quando a gente fala do modelo de inteligência artificial, é o mesmo conceito. A gente pegou uma coisa complexa e fez um modelo daquilo. Como, por exemplo, um neurônio humano. A gente pegou o neurônio humano, isso lá na década de 40, década de 50 ainda, e começou a estudar como que esse neurônio funcionava. E se a gente podia fazer uma simplificação dele como uma modelagem. Esses modelos são interpretações do mundo que a gente faz. É um jeito de simplificar um comportamento muito complexo. Então a gente pega os dados de entrada, a gente pega essa simplificação de mundo, que é uma interpretação nossa, e transforma isso em dados de saída.
para prever comportamentos. E, de novo, né, essa predição pode ser uma classificação de um dado, pode ser uma previsão futura de algum tipo de movimentação das empresas, de dinheiro, ou pode ser uma predição de qual é a próxima palavra de um texto, ou qual é a imagem que essa pessoa está querendo dizer com o texto dela. Então, no final, é uma máquina tentando simular o comportamento humano e predizer as coisas que a gente já tem no mundo usando muitos dados. Bom, acho que esse resumo foi longo, mas foi curto, porque acho que você resumiu bem, mas daria para a gente ficar o dia inteiro aqui tentando definir, né, o que é inteligência artificial. Acho legal da sua colocação de que não é algo novo, né? Quer dizer, a inteligência artificial, desde o começo do século XX já tinha iniciativas disso. Os primeiros modelos que nasceram logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. A gente já tinha estudos sobre como a gente consegue simular o comportamento humano. Para quem já viu o filme O Jogo da Imitação, a gente tem lá o Alan Turing. O Alan Turing foi o primeiro a desenvolver um mecanismo para identificar se a gente está falando com um computador ou com uma pessoa. Então, desde aquela época, ele já estava prevendo que a gente teria coisas que simulam o comportamento humano, que simulam o conhecimento, que simulam a nossa capacidade de aprendizado. E, ao longo do século XX, a gente evoluiu muito nisso. A gente testou novos modelos, a gente conseguiu simular como é o funcionamento do nosso cérebro do ponto de vista elétrico, do ponto de vista de transmissão de informação, e a gente conseguiu aprender como algumas outras variáveis do ambiente se comportam, com modelos estatísticos, com algoritmos. Tudo isso somado levou a gente a desenvolver as redes neurais, depois na década de 70, década de 80, e depois o Deep Mind, no finalzinho da década de 80 ali, né? Que é quando você usa um conjunto de redes neurais para tentar simular o jeito que o nosso cérebro funciona. Caramba, né? Se isso é tão antigo assim, por que agora é tão impactante? Por que agora que a gente está falando tanto disso? Segura que daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta para você. Acho que é legal isso que você falou, que tudo se baseia em dados, né? Então, há um tempo atrás, a gente teve aquela famosa capa da Economist, que dados são o novo petróleo. Acho que explica um pouco isso que você está falando. Vou fazer uma pergunta para a Elisa agora. Depois dessa viagem aí, explicando de uma forma resumida o que é inteligência artificial, o Jonathan citou dois tipos principais, né? A inteligência artificial generativa e a preditiva. Como é que você explica também, de uma forma resumida também, esses dois tipos, a diferença entre eles? Depois da viagem no tempo que o Jonathan fez da inteligência artificial, vou falar um pouquinho então da IA generativa e preditiva, né, a diferença entre elas. A generativa, mediante imagens, textos, vídeos e músicas, ela consegue te trazer algum tipo de resultado. Então, pensando em texto, acho que nada melhor do que citar o ChatGPT. É o mais conhecido, famoso, né? Mais famoso e o que teve um grande sucesso aí. Teve uma explosão de conhecimento, acho que a partir de 2023 foi quando veio à tona o ChatGPT e veio o interesse do público mais forte em relação à inteligência artificial, né? Trouxe esse assunto, apesar de existir há anos, ele ficou mais forte nesse momento. Então, seria ali o ChatGPT em relação a imagens, a músicas, a vídeos. Acho que também uma situação bem comum que as pessoas conhecem é quando você está ali no Netflix, quando você está no Spotify e assiste algum tipo de filme, série, até mesmo escuta alguns tipos de músicas no Spotify. Começa ali a retornar para você indicações, sugestões de músicas e vídeos referente ao que você gosta, então, que você acompanha. O comportamento da sugestão tem a ver com isso. Exatamente, que é onde vem ali da informação da generativa. Tem também de exemplo, que eu gosto de exemplificar bastante para trazer, o famoso chatbot, né? A forma como as empresas hoje até trabalham com esse retorno de perguntas e respostas que a própria inteligência já faz esse primeiro atendimento com o suporte e acelera essas demandas ali dentro das empresas. E preditiva é em relação, acho que o nome já diz um pouco ali, né? Ela prevê o futuro das informações, que é o que até que a gente vem utilizando. Daqui a pouquinho vou falar um pouco mais desses insights que a gente trabalha aqui dentro, mas é prevendo ali o futuro das informações, até mesmo como o Jonathan comentou, das movimentações das empresas, que é um exemplo da preditiva. A preditiva é tentando, então, analisando dados, ela tenta prever o futuro de alguma forma. Exatamente. É sempre prevendo o futuro, seja de uma movimentação
financeira, seja de uma movimentação de produtos e assim por diante. Legal, bacana. Bom, a gente falou aí que não é algo novo, então a gente falou que a inteligência artificial é algo que já tem uma história, que os dados são importantes. Como é que tem sido essa jornada dentro da TOTVS, Jonathan? Eu sei que você está nisso mais recentemente, mas acho que você tem um histórico legal. Essa jornada de dados mais inteligência artificial, como é que isso aconteceu dentro da TOTVS? Conta um pouquinho para a gente. Como isso não é um tema novo, as empresas de tecnologia já estavam se preparando para esse momento de inteligência artificial há bastante tempo. A gente tem exemplos muito clássicos, né? Quando a gente pensa na IBM, quando a gente pensa no Watson, quando a gente pensa em outras empresas que já tinham soluções de inteligência artificial. O famoso jogo do Watson de xadrez contra os campeões. Mind, exatamente. O famoso jogo também chinês que a gente teve lá, a própria Google criou um algoritmo para jogar como que chama? Go, que é um jogo chinês também bastante famoso. A gente já tem essas aplicações há muito tempo. E a TOTVS não ficou atrás disso. A TOTVS, lá em 2012, ela já tinha percebido esse movimento. Ela já tinha percebido que a tendência do mundo era ser um mundo direcionado a dados. Um mundo onde a gente extrai a informação dos dados para gerar informação relevante. E por que isso é uma tendência, tá? Por que isso a gente já sabia lá atrás? Porque nós, humanos, como estatísticos, usar simplesmente o nosso cérebro para fazer análises de dados não é o nosso forte. A gente consegue fazer isso usando programas, a gente consegue fazer isso usando planilhas, a gente consegue fazer isso usando até um caderno. Mas usando só a nossa cabeça, a gente não consegue fazer. Muito diferente do que a gente consegue fazer julgando informação, muito diferente do que a gente consegue fazer falando. Então, não é uma fortaleza nossa e nunca foi. A gente sempre precisou de auxílio para fazer análise de dados. Então, a gente já sabia que isso ia ser uma tendência. Em 2012, a TOTVS abriu uma unidade chamada TOTVS Labs, na Califórnia, nos Estados Unidos, para ficar próximo desses movimentos que estavam acontecendo, de pesquisa, de descoberta, de definição de algoritmos e até de soluções que já tinham inteligência artificial. Em 2015, percebendo esse movimento todo, a TOTVS começou a desenvolver uma plataforma própria de dados, que hoje a gente chama de TOTVS Carol. Ela é uma plataforma proprietária, que, claro, a TOTVS usa serviços externos, ela usa outras empresas e outros serviços para construir essa plataforma, mas o objetivo dela é ser o centralizador dos dados que a gente tem na empresa e que a gente trabalha internamente. Um cliente TOTVS pode perguntar, putz, eu posso usar a Carol hoje? Não, não é o objetivo. O objetivo da Carol é ser uma plataforma para que a gente, como desenvolvimento, para que a gente, como produto, consiga extrair o máximo da informação. Depois de 2015, quando nasceu essa plataforma, começaram a surgir os primeiros produtos já de dados, né? Os primeiros produtos de inteligência artificial. Lá em 2017, surgiu um produto que fazia a predição de churn de cliente, por exemplo, ou de churn de aluno. Então, a gente já gerava insights para os nossos clientes, para que eles ficassem atentos e tivessem informação para saber em qual cliente eles deveriam atuar para evitar um churn ou qual cliente poderia sair. Uma instituição de ensino tentar prever que alunos vão sair e fazer alguma ação em cima disso. Exatamente. Quando, por exemplo, o aluno não tem participado de aulas ou quando, por exemplo, o aluno está com notas baixas por muitos períodos, foram identificadas variáveis que poderiam ajudar nessa predição e foi criado um produto para fazer essa predição. Check-in no cinema na hora da aula. Exatamente, tipo. como que está o log do celular dele, né? Como que tá as informações do Google Maps. Então essa solução já veio lá de 2017. Depois teve uma outra solução que é o Clock-in, é uma solução que faz identificação facial para apontamento, para fazer o controle de apontamento de horas, de entrada e saída, de batida de ponto. Então essa é uma solução que está no mercado desde 2020. Em 2021 a gente lançou uma outra solução que é o painel back-office. Claro. O que o Clock-in especificamente usa de inteligência artificial? Que é um ponto eletrônico. O que tem a ver? O ponto eletrônico é uma coisa que existe desde a década de 40 ou antes, né? Mas o que tem o Clock-in de diferente? É a identificação visual. Ele foi treinado... Reconhecimento facial. Ele foi treinado com milhões de imagens para que ele pudesse identificar cada pessoa para que o apontamento seja correto, para que você não tenha que chegar lá e definir seu nome. Ele consegue te reconhecer e falar, será que é o Rodrigo mesmo que está aqui fazendo
o ponto? Será que é ele que está apontando? Ou será que é a Elisângela? Então, ele foi treinado em milhões de imagens de faces, faciais, para poder reconhecer e precisar quem é as pessoas. Isso é uma coisa que hoje a gente já tem também nos celulares, nos smartphones, mas é uma tecnologia que por trás usa IA, usa machine learning, para identificar a partir dos pontos e a partir da imagem quem que é aquela pessoa exata. Além do clock-in, a gente avançou para outras frentes. A gente pensou em como que a gente conseguia ajudar o nosso cliente que usa o back-office, por exemplo. Caramba, como que esse cara pode usar melhor os dados dele? E nasceu uma solução em 2021 que chamava Painel Back-Office. Essa solução tinha um objetivo que era ajudar o nosso cliente, tanto na parte de compras quanto na parte contábil, a entender melhor os dados dele. Então, por exemplo, o painel da parte de compras tinha uma previsão de score do fornecedor, ele fazia uma previsão de custo que a gente teria, que o nosso cliente teria, né, com os dados dele. E na parte contábil a gente conseguia identificar possíveis pontos fora do padrão, possíveis lançamentos contábeis que não seguem um padrão e que deveriam ser analisados pelo nosso cliente, fazendo uma auditoria para ele e já identificando quais são os pontos que precisam ser analisados com mais detalhe. A gente aprendeu muito com esses produtos, né, ao longo dessa jornada toda, e em 2023 a gente lançou o Proteus Insights, que aí acho que a Elis vai ter muito mais propriedade para falar do que eu, mas é a solução mais nova de IA que a gente lançou para a linha Proteus aqui dentro da TOTVS. Legal, Elis. Conta um pouco então para a gente em detalhe o que é o Insights, o que ele ajuda nossos clientes, como é que foi essa jornada aí também de construção que você quiser contar. Bacana. O Proteus Insights, mediante essa experiência que a gente teve, como o Jonathan acabou de mencionar, com a inteligência artificial nos produtos anteriores, juntando essa experiência fizemos pesquisas, né? O famoso UX, User Experience. Fomos falar com os nossos clientes, entender ali de fato quais são as dores. Porque a nossa intenção com o Proteus Insights é isso, é atuar na dor do cliente ali de fato no dia a dia que ele tem na rotina dentro da empresa. Fazendo essa pesquisa, a gente foi entendendo ali, sabemos que dores são várias, né? Se eu fosse falar aqui, ficaria mais de uma hora só mencionando todas as dores, tanto que precisamos até priorizar. Mediante o entendimento com os clientes, eu fiz uma segunda leva de pesquisa, ok, o que seria prioridade, então, em tudo isso? E aí foi onde nasceu o Proteus Insights e entendemos. Acho que um dos pontos importantes é que a inteligência esteja presente no dia a dia ali do trabalho dele, ou seja, dentro do próprio RP. Isso foi um ponto bem importante. Como o painel back-office que o Jonathan comentou, era um produto que não estava dentro do RP, era apartado. Então, isso foi um primeiro ponto que a gente falou, ok, que esteja ali nos módulos, nas rotinas. A gente aprendeu que a experiência ali do cara ter que sair, entrar no outro, não era a melhor experiência. Não estava tão legal, ele queria usar dentro do RP. E tem todo sentido, ele fica ali logado o dia inteiro, navegando entre os módulos, entre as áreas, as rotinas, né? O dia a dia dele está ali dentro mesmo do RP. Isso foi um primeiro ponto identificado, e aí assim, mediante esse ponto identificado, começaram a surgir as dores. Então, as dores surgiram primeiro em 4 módulos. Módulo de estoque, controladoria, financeira e compras. Foram ali esses 4 módulos que os clientes falaram. Aqui está a minha prioridade, pode começar por eles. Então, falando agora um pouquinho de cada um deles, no módulo de estoque, a gente tem ali alertas, né, e previsão para os clientes dos produtos com a probabilidade de ruptura. A gente avisa ele ali em que momento ele consegue ter uma visão gráfica até, em que estágio está o produto dele, está no ponto de reposição, no estoque de segurança. Se vai faltar estoque, se vai acabar a mercadoria. Exatamente. E já mostra ali em que momento aquela mercadoria vai faltar para ele. Ele tem essa visão antecipada, né? Consegue tomar uma decisão antecipada. Então, uma conversa bacana que eu tive com uma cliente que tem bastante interesse nesse insight de ruptura foi do segmento de supermercado. Ela falou que é uma grande dor dela, é prever essa ruptura. E ela tem certeza que prevendo essa ruptura, tomando essa decisão antecipada, ela pode até dobrar o faturamento dela no dia a dia. Então, foi uma dor ali que a gente identificou e vem atuando com os insights. Segundo módulo de compras. Então, se ali no estoque eu estou falando de ruptura,
Para compras, a gente fala das demandas. O que tem de demanda ali para ser provisionada, né? Antecipar a visão do cliente em relação ao que ele precisa comprar para repor esse estoque, né? Tem uma ligação ali entre estoque e compras. Então, compras também é muito importante. Tem cliente também trazendo case de, acontece às vezes se tem uma ruptura e eu preciso fazer uma compra, não chega a demanda no tempo certo, para não furar o nosso compromisso com o cliente, eu sou obrigado a comprar no mercado e pagar o preço que for. Acaba tendo um custo maior, né, no segmento para cumprir aquela situação. Então, tendo essa previsão de ruptura e a demanda dele ali, a solicitação já sendo antecipada, ele está conseguindo ali ter maiores negociações ali, melhores negociações com seus fornecedores. O planejamento de compra dele ser mais... Exatamente, mais organizado. Consegue ali, então, ter essa redução até mesmo dos custos dele fazendo essas negociações antecipadas. Terceiro módulo que a gente tem ali de insight é para o módulo financeiro. Então, hoje tem lá o novo gestor financeiro, uma solução bem bacana que já está há um tempinho dentro do RP. O cliente tem uma visão das movimentações financeiras, do fluxo de caixa dele. E lá nós implementamos a inteligência também. Então, se ele tem ali uma visão da movimentação dele presente e até mesmo passada, então um ano para trás ele consegue navegar nas movimentações, enxergar o financeiro dele, a gente vem ali com a inteligência mostrando o futuro, né? Projetando para ele todas as movimentações, alertando ali para ele no dia a dia em que momento pode ter falta de saldo no caixa dele ou até mesmo um saldo extra. São ações que ele pode tomar ali no dia a dia e cada vez mais ter uma saúde financeira dentro da empresa, né? Se você tem ali um saldo extra sobrando um dinheiro, por que não aplicar esse dinheiro e ter um retorno ali de lucro para a empresa com esse valor? Ou antecipar um pagamento, ter um desconto, também começar a reduzir o custo da empresa. Se está faltando dinheiro, você já consegue também tentar receber antecipadamente de algum cliente, fazer algum acordo para cobrir aquela falta de dinheiro dentro do seu caixa e assim vai mantendo a saúde financeira da empresa em dia, né? Vai auxiliando bastante. E o quarto módulo, que é o de controladoria, é no conciliador back-office. A gente atua ali na conciliação. Conciliação a gente sabe que é uma grande dor, era pelo menos uma grande dor dos clientes. A dificuldade deles conseguirem, né, fazer essa etapa dentro da empresa. Tem empresas que levam dias nesse trabalho, manualmente conciliando. Então, o conciliador também, que já é uma solução que está há algum tempo no Proteus, vem ali para acelerar a conciliação. São conciliações automáticas, geram através de cruzamento de informações, já geram ali os matches e já apresenta para o cliente a conciliação pronta. Mas dali gera dados não encontrados na própria solução, que é algum tipo de divergência, erro de digitação manual e não ocorre essa conciliação automática. A gente entra com a inteligência artificial ali para agregar valor ao conciliador e acelerar esse volume de conciliação. A gente faz essa análise e antes o cliente precisava clicar ali em aplicar matching manual, hoje ele não precisa mais. Ele aplica matching com inteligência artificial. Já tem ali mais essa etapa que agrega valor à conciliação. Então, para empresas que levavam dias, hoje rapidamente tem isso daí pronto no mesmo dia. Acho que isso exemplifica bem aquilo que a gente falou, né? A gente não substitui o humano em nenhuma atividade, mas a atividade ficou muito mais simples, muito mais fácil de ser feita com a ajuda da inteligência artificial, né? Com certeza. Aumenta a produtividade da empresa, parece que não, mas o que tem de gente que acaba fazendo muita hora extra ali no dia a dia para dar conta de tarefas rotineiras mesmo, né? Que tomam tempo. De certa forma, braçais até, né? Exatamente. Então, isso vem a IA vem exatamente para isso, para reduzir essas tarefas rotineiras, acelerar a produtividade da empresa e o funcionário ali ter mais tranquilidade em projetos, né, mais estratégicos, ser mais consultivo mesmo no dia a dia da empresa. Legal, esses 4 a gente lançou. E o que vem pela frente aí? Qual que é o próximo lançamento dos Insights? Ah, sim, né? Tem ali muito insights para vir, mas o próximo que está chegando aí, 2410, batendo na porta, a gente vem com insight de faturamento agora. Então, agora a gente vai fazer sugestões de pedido de vendas para a área do faturamento. É uma dor que a gente escutou também dessa área, a gente conversou até bastante com vendedores mesmo, com os gestores de vendas para entender a necessidade. E entendemos ali que eles gostariam dessa facilidade. Muitas vezes eles têm a carteira de clientes e
não conhece ali rapidamente o perfil do cliente, para o que oferecer para aquele cliente, como que acelerar essas vendas. É com esse intuito que a gente vem com a inteligência artificial. A gente vai fazer sugestões de vendas até mesmo ali casadas, né? Mediante o perfil do cliente, mediante o produto que já tem em estoque, combos ali, se você vende um tipo de produto para o cliente, o que mais você pode oferecer para aquele perfil também. Legal, bem interessante isso aí. Bem mais prático. E tudo isso, que vem unificando ali através também de uma comunicação facilitada. Os vendedores, os gestores vão ter acesso a essas informações via celular, via e-mail, não vai ficar ali só dentro do RP. Era uma questão que eles falam de não conseguir acompanhar ali toda essa movimentação no dia a dia, porque eles ficam na rua, nos seus clientes trabalhando, então eles vão conseguir acompanhar essas sugestões de pedido e automaticamente, falou com o cliente, esse pedido já pode ser gerado ou até mesmo gerado um orçamento em cima dele. Tudo de uma forma bem prática e automatizada. Vai acelerar bastante ali. De certa forma, a gente vai ajudar o cara a vender mais, né? Com certeza. Vai vender mais e vai saber exatamente o que vender para o seu cliente, não um perfil definido. Muito bom. Uma das coisas que eu mais gosto do Insights é que a gente não foi na hype de fazer IA generativa para tudo. Porque a gente olhou para a dor real do cliente, né? A gente foi lá, pesquisou, entendeu o que ele precisava, olhou para o dia a dia dele, falou com o cliente, falou com o próprio usuário. E a gente entendeu que para os nossos usuários hoje, uma IA tradicional, uma IA preditiva, entregava talvez mais valor do que uma IA generativa. A gente ignorou a hype, né? Vamos dizer assim, a gente sabe o que está acontecendo no mundo, mas a gente olhou para a dor do cliente. E a gente entendeu que não tem uma solução só para tudo. A gente não pode tentar resolver o mundo com a mesma tecnologia. Não quer dizer que a generativa não funciona, não precisa, mas para esses casos, não. Para esses casos, a gente tinha soluções muito mais eficientes que eram diferentes. A gente tentou evitar ter uma solução única para tudo, porque não é a realidade do mundo, né? O mundo é um mundo complexo. A gente tem problemas muito diferentes. Então, quando a gente pensa nesses problemas que a Elis falou, de previsão, de estoque, de financeiro, de contábil, a IA preditiva cabe muito mais. A gente fazer um algoritmo onde a gente avisa o nosso usuário, avisa o nosso cliente de que alguma coisa pode acontecer, agrega muito mais valor do que a gente gerar um conteúdo, do que gerar uma imagem, do que gerar um texto, do que gerar qualquer conteúdo para ele. A gente tentou encaixar a solução do problema e não nos agarramos à tecnologia em si. A gente usou a tecnologia para resolver um problema real, que eu acho que é o grande fator de sucesso dessa solução, né? A gente não focou em como a gente resolveu, a gente focou na dor, que é o que faz a diferença hoje em dia quando a gente fala de produto. Sem dúvida. Bom, nosso papo está muito legal, mas estamos se aproximando do final. Queria fazer mais algumas perguntinhas para vocês. Elis, como é que a gente fala que essa inteligência artificial realmente acerta o futuro? Como é que a gente mede isso? Porque, eu vou, de repente, tomar alguma decisão de negócio acreditando, né, no Nostradamus, ali no Proteus Insights, que ele vai me ajudar a prever o futuro. Como é que a gente mede a eficácia disso? Ah, sim. Isso a gente deixa muito claro nos nossos insights ali para o cliente dessa previsão que a gente está fazendo, né? O termo que a gente usa ali é acurácia. Acurácia. Exatamente. Tá. Em cada apresentação que a gente tem ali para o cliente gráfica, um exemplo do financeiro, das movimentações financeiras, né? Seja de entrada ou de saída, a gente tem ali o percentual de acurácia, que é a assertividade do nosso algoritmo mesmo. A gente traz um pouquinho para esse termo de acurácia, falando um pouquinho mais técnico, se a gente inverter o que de fato o algoritmo diz, se eu digo que a acurácia do algoritmo tem 70% de assertividade, trazendo para o técnico, significa que os 30% o meu modelo teve de erro. Mas a gente não tem como expor isso para o cliente, né? Falar para ele, tem 30% de erro. A gente fala quanto a gente acerta, não quanto a gente erra. Exatamente, não fica muito legal. Então, a gente coloca lá o percentual de acurácia. Hoje, nós trabalhamos com uma acurácia acima de 70%.
É o que a gente deixa ali disponível para os clientes. Abaixo disso, não apresentamos para ele essa previsão. Mas agora a gente está pensando numa nova estratégia até, que é sim abrir esse percentual, descer todos os insights e o cliente conseguir enxergar se está com 50%, se está com 30%. Hoje a gente nem mostra se for abaixo de 70%, mas tem gente que quer arriscar, quer ver. Exatamente, porque eles estão pedindo para ver. Abre que eu quero enxergar. Os clientes mesmos falam de produtos, por exemplo. Poxa, não tem aqui todos os produtos, né, me mostrando. A gente explica, por conta da Curaçao, a gente não desce esses produtos. Não, então deixa descer tudo, deixa eu ver o que retorna. Como é que a gente mede? Como é que a gente fala que é 70%? Como é que a gente calcula isso? Fala assim. Eu acho que eu posso ajudar mais nessa. A gente olha para o histórico. A gente pega a movimentação histórica de um produto, por exemplo, vamos pensar num produto específico. Então, a gente pega todas as movimentações que aconteceram no passado, o nosso modelo, ele é ajustado para esses dados passados, então ele usa esses dados de movimentação de estoque antigos para aprender o comportamento dessa movimentação, e a gente separa uma parte desses dados antigos para fazer um teste. Então, a gente pega esses dados antigos e fala, esse daqui a gente vai treinar o modelo, e essa outra parte a gente vai testar e validar. Então, depois de treinar, a gente projeta esses dados que a gente deixou separadinhos de teste e identifica o quanto ele acertou ou não. Então, o que a gente faz na prática, a gente testa o modelo usando dados que já passaram no passado para entender o quanto ele foi generalista, o quanto ele conseguiu prever esse comportamento. Você pega o passado mais distante, daí você compara com o passado mais recente e vê quanto acertou. Exatamente isso. Tem outras estratégias de teste, né, de validação de modelo, aí entrando um pouco mais no técnico, onde você pode separar vários períodos ao longo dessa linha do tempo e você fazer testes em cada uma delas. Então, por exemplo, eu posso separar vamos dizer que eu tenho uma série temporal de 1 ano. Eu posso separar, por exemplo, em 12 meses e para cada mês eu faço um novo teste para ver como que ele foi, qual foi a precisão daquele modelo naquele mês. Então, essa é a tendência e o modelo que a gente usa. Separar os períodos antigos em diferentes grupos de treino, grupos de teste, e a gente usa os grupos de teste para identificar qual que é a porcentagem de acerto ou de erro, né? A gente mede o erro nesse caso, o quanto a gente errou, para apresentar esse dado para o cliente. Legal. Então, mostra que se eu tenho uma instalação de um RP com poucos dados históricos, a tendência é que eu não tenha um modelo tão assertivo, né? Quanto mais dados eu tiver, melhor, certo? Exatamente. A gente até sugere que seja ali pelo menos um período de 2 anos de dados. Legal. Para a gente conseguir ter um resultado bacana com um algoritmo. Para ter uma segurança maior. Exatamente, porque senão a gente não consegue testar, né? A gente não consegue fazer essa separação entre o que é treino e o que é teste. A gente fica com pouco dado e o modelo pode ficar pouco generalista. Então esse modelo também ele tem que ser sempre vivo, né? Se adaptando à realidade, a gente tem que estar sempre calibrando, né? Isso, ele encontra um padrão ali, né? Então, por exemplo, falando aqui, vou mencionar o financeiro novamente, mas no algoritmo dele, a gente enxerga ali sazonalidade da empresa, porque ela tem os momentos que ela vende mais, então tem mais movimentação de entrada, ou que tem algum tipo de gasto a mais com produção de algum material, então vai ter ali uma saída maior de dinheiro, né? Existem segmentos ali com momentos de safra, tudo isso precisa ser considerado. Tem o outliers, né, que é o termo usado de algum tipo de lançamento que ocorre ali que é totalmente fora, porque o algoritmo ele encontra um padrão de informação. E recentemente, até com os testes que a gente estava fazendo, nós encontramos ali, identificamos com o cliente que era um erro mesmo de digitação na casa do bilhões. Era um lançamento que saía completamente fora da realidade dele. Ele falou, não, realmente isso está errado, foi um erro de digitação. Que o algoritmo identificou. Ajudou a achar. Exato, mas ele elimina porque ele sabe que não é o padrão da empresa, né? Ele analisou o histórico. Então, ele consegue fazer essa separação. Bacana. Para encerrar, Jonathan, você acompanhou a jornada aí da construção, né, de algumas dessas ferramentas de AI. No caso do Proteus Insights, eu entendo que parte da equipe era um desenvolvedor mais tradicional e alguns se tornaram cientistas de dados. Como é que foi essa transformação profissional aí de quem ajudou a construir esse produto? A gente tem aqui a Elis como PO, mas
com quem estava ali na construção do dia a dia. Como é que foi? Como é que vocês dois podem colaborar aí, explicando, poxa, hoje eu quero ter uma carreira de cientista de dados, como é que foi esse caminho? Legal. Não existe um caminho único, né? Cada desenvolvedor, cada pessoa que queira seguir essa carreira tem diferentes opções. Mas o que a gente percebeu até internamente na nossa equipe é que as pessoas que querem seguir esse caminho precisam começar pelo básico. Precisam começar com estatística. Precisam começar com matemática. Precisam entender muito bem lógica. Porque sem esses três... Sem essa base, você não consegue avançar na carreira de dados. Mesmo que você saiba muito de bancos de dados, como trabalhar com tabelas, se você não souber estatística e a matemática, você não vai saber como prever as coisas. E pior, talvez você não saiba avaliar quão bons são os seus modelos. Talvez você vai acreditar naquilo que vai sair sem uma avaliação crítica do resultado. Então a avaliação crítica tem que ser construída nessa base, que é a estatística e a matemática e a lógica. Passando dessa base, que existem cursos online que podem ser usados, existem livros muito tradicionais já de estatística também, que são gratuitos muitas vezes. A segunda parte seria como que eu trabalho com dados em grande volume. Então, por exemplo, como que eu trabalho com bases de dados, como que eu trabalho com SQL, com Oracle, com Postgres, com os bancos que a gente tem no mercado e como que eu consigo fazer consultas rápidas nesses bancos, trabalhar com esses dados realmente, fazer uma query, fazer uma extração de informação que seja eficiente. Por quê? Os modelos de machine learning normalmente usam muitos dados. A gente não está falando de 100 registros, a gente não está falando de 200 registros. A gente está falando de 100 milhões de séries temporais. 200 milhões de séries temporais. Então, você saber como trabalhar com esses dados é básico para o próximo passo, que é treinar os modelos. Então, a gente passou pelo básico, passou por entender como trabalhar com bases de dados e depois vai aí sim para a ciência de dados, para aprender machine learning. Quais são os algoritmos utilizados, quais são os modelos de classificação, quais são os modelos de regressão, os modelos de redes neurais, passando pelas análises de erros desses modelos. Todos eles são probabilísticos, todos eles são estatísticos, então todos eles erram, todos, sem exceção. E saber como avaliar esse erro é uma parte tão importante de quanto saber como construir. E depois de saber isso, né? Como que eu aprendo isso? Eu, particularmente, gosto muito de ler. Então, tem alguns livros no Kindle, se quiser, Python Machine Learning. A gente tem séries em várias plataformas de conteúdo, como Alura, como Veduca, como plataformas abertas de conteúdo, edX, que podem ser consumidas pelas pessoas que querem aprender isso. E, claro, existem cursos formais também. Então, a gente tem um caso na nossa equipe, o Delmondes, ele é nosso cientista de dados, ele seguiu um caminho mais formal. Ele começou com essa análise mais matemática, estatística, um aprendizado informal, e depois ele falou, eu quero me especializar. Então, ele foi atrás de uma especialização dentro de uma faculdade, onde ele começou um curso de especialização em análise de dados e depois fez um mestrado em ciência, que também tem disponibilidade disso em algumas empresas. A carreira dele, ele era um dev. Isso, ele era vou pegar ele como exemplo, com toda a licença, mas ele, por exemplo, era um dev nosso, a DVPL, trabalhava com a gente no desenvolvimento Proteus, trabalhando com os módulos, foi aprendendo front-end, mas uma hora ele falou que a paixão dele era trabalhar com dados. Então ele foi buscar esse conhecimento, ele foi atrás disso. E a gente, dentro aqui da TOTVS, foi entendendo como isso se juntava com as nossas necessidades. Será que é só para uma parte de BA, de análise descritiva de dados, ou será que a gente quer um pouquinho mais de predição? Quando a gente foi falando de predição, ele já estava preparado para isso. E surgiu a oportunidade e a gente conseguiu encaixar bem. Então, o que eu recomendo para as pessoas que querem essa carreira é analisem o que já existe de aberto no mercado e esteja preparado para as oportunidades. Por quê? A gente tem sim uma necessidade cada vez maior de pessoas que saibam trabalhar com dados. Elis, muito obrigado aí pelo bate-papo, acho que foi bem legal. Jonathan, obrigado pelas suas contribuições também. Obrigado a todos que acompanharam com a gente mais esse episódio dessa série e fiquem ligados nos canais TOTVS para ter mais conteúdo ligado à inteligência artificial e nossos produtos.